Olá, bem-vindos a mais um episódio, o episódio número 6 aqui do podcast. Qualquer dia é muito tempo. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem tranquilos e que tenham tido uma boa semana. Eu tive uma ótima semana. Aliás, fui à praia, dei uns belos mergulhos que eu já tinha imensas saudades de fazer. Apanhei um escaldão, como não poderia deixar de ser, e tenho a pele toda a saltar-me das costas, mas saltando isso à parte, foi uma bela ida à praia. E esta semana, o episódio desta semana vai ser sobre o papel destrutivo da insegurança numa relação. E quando eu falo de relação, não tem obrigatoriamente que ter a ver com namorados ou coisas assim do género, pode muito bem ter a ver com relações familiares, de amigos, coisas assim do género. Eu vou acabar por me focar sempre mais na questão amorosa da coisa, porque é aquilo com que eu me consigo identificar mais, porque foi pelo que eu passei. Eu nunca senti muito essa questão da insegurança nem com a minha família nem com os meus amigos, sempre foi com eles que eu me senti mais eu e mais à vontade. Portanto, vou estar aqui a falar mais de namorados e coisas assim, mas quero que vocês percebam que isto se pode aplicar a outras áreas da nossa vida, a outras relações, pronto. E eu tive a ideia de falar sobre isto, porque eu no outro dia dei por mim a pensar, foi mesmo antes de me deitar, já estava deitada aliás, e pus-me a relembrar da Bárbara que eu era há uns 6, 7 anos atrás, que era uma Bárbara muito, muito diferente do que eu sou hoje, e é engraçado e até me estou a arrepiar a pensar nisso, ver o real impacto que a passagem do tempo e que as coisas que acontecem têm na nossa vida e até na construção da nossa personalidade e dos nossos valores. E eu há 6, 7 anos atrás tinha 16, 17 anos e estava mesmo naquela fase complicada na secundária, embora eu tenha adorado estar na escola secundária. É aquela altura em que é uma altura confusa, porque já não somos crianças, mas também ainda não somos adultos, as pessoas não sabem bem como é que nos vão tratar a nós e nós também não sabemos como é que queremos ser tratados, porque não sabemos bem o que somos. Ainda estamos a descobrir muita coisa, a tentar perceber o que é que queremos fazer, o que é que estamos a fazer no mundo. Embora eu acho que essa seja uma luta que permanece a vida inteira, mas é uma altura muito hormonal, em que tudo o que acontece tem parece que é tudo o fim do mundo e não sei. Então eu às vezes penso em mim nessa altura e vejo o quão insegura eu era de mim própria e do meu valor enquanto pessoa. Isto é, não que eu achasse que não era uma boa pessoa, mas como é que eu ia te explicar isto? Sentia que ainda tinha um longo caminho a percorrer para ser a pessoa que eu queria ser, sendo que eu não sabia que tipo de pessoa era esse que eu queria alcançar. E depois comecei a pensar também nisso aliado à minha primeira relação, que foi precisamente nessa altura. Eu comecei o meu primeiro namoro com 17 anos, ou seja, foi bastante tarde para o comum. Aliás, todos os meus amigos e conhecidos começaram logo a namorar lá para os 13, 14 anos e eu só tive o meu primeiro namorado aos 17. Claro que tive aquelas paixonetas de criança ou de pré-adolescente, gostei de rapazes e isso tudo, mas nunca passou disso. O meu primeiro beijo foi mesmo com o meu primeiro namorado, a minha relação anterior com 17 anos, porque não sei, eu nunca senti que estivesse realmente preparada para isso antes dessa altura. Eu nunca tive pressa de apressar as coisas, como já vos disse em episódios anteriores. Eu sabia que não valia a pena, eu era criança e queria aproveitar isso, porque eu tinha plena consciência de que essa altura iria passar, quer eu quisesse, quer eu não quisesse, então que não estava para aí virada, não queria muito saber de estar numa relação séria, entre aspas, o quão séria uma relação entre adolescentes consegue ser. Então nunca me senti preparada para ter namoricos e beijar na boca e andar aos amassos antes da altura em que me apaixonei pelo meu primeiro namorado, que foi aos 17 anos. E eu acho que essa primeira
essa minha primeira relação marcou-me e moldou-me muito, não só por ter sido a primeira, eu não sei, como eu já tive a minha primeira relação com uma idade assim minimamente madura, já tinha 17 anos, já não era uma criança, então já tinha mais consciência das coisas. Eu sinto que levei aquela relação muito, muito a sério, aliás, a sério demais, acho eu. Então sinto que me marcou muito por isso, porque foi numa altura em que eu já pensava no futuro e talvez esse tenha sido o meu grande erro. Eu sempre tive um sonho desde criança que era ter um namorado e que esse meu primeiro namorado fosse o meu namorado, marido ou companheiro para o resto da vida. Isto é aquelas ideias que talvez os filmes da Disney incutam em nós de um amor para a vida toda e desses sonhos todos que muitas das vezes são inalcançáveis, especialmente quando as pessoas têm estes primeiros relacionamentos muito cedo na vida, não é? E eu nessa altura, eu ainda me estava a formar, eu não sabia o que é que estava para aqui a fazer no planeta Terra. Estava ainda a explorar tudo, a tentar descobrir-me, e eu sinto que isso foi uma das coisas que levou ao facto da minha relação ter acabado. E ter acabado da forma que acabou, porque foi tudo muito... Não aconteceu nada em específico de discussões nem nada do género, simplesmente acabou e eu nunca percebi o fim dessa relação, e isso foi das coisas que mais me atormentou durante muito tempo. Foi eu não ter percebido por que raio é que aquilo tinha chegado ao fim. Não fui eu a terminar a relação e na altura confundiu-me porque eu senti que foi do nada. E só alguns anos depois de me passar a mágoa e a raiva e de eu me ter perdoado a mim, à outra pessoa e à situação toda, que é uma coisa que só vem com o tempo, com a idade, com a maturidade, só depois de eu conseguir passar por esses processos todos é que eu consegui analisar assim de uma forma mais distante e consegui talvez perceber o que motivou as coisas terem acontecido como aconteceram. Eu não vou explicar aqui coisas específicas porque acho que não há necessidade de estar a extrapolar esses limites da minha privacidade e da outra pessoa, mas basicamente eu, como estava nessa altura da adolescência, aos 17 anos, já quase adulta, no último ano da secundária, em que eu sabia que uns meses depois iria candidatar-me à faculdade e mudar de rotina, basicamente, isso tudo afligia-me e eu sentia que estava no meio de um turbilhão de sentimentos e muita coisa confusa a acontecer à minha volta e dentro de mim. Eu, quando comecei essa relação, eu fiquei de tal maneira apaixonada, aquela pessoa era o centro do meu universo, era tudo em que eu pensava, era todos os tempos livres da minha vida eu queria estar com essa pessoa. Então eu sentia que eu, sendo a Bárbara que era naquela altura, que não chegava, porque ele era uma pessoa que me fascinava tanto e até hoje eu acho que foi uma pessoa pela qual eu agradeço muito ter conhecido, por mais que as coisas não tenham corrido bem e nunca mais nos tínhamos visto. Eu sinto que foi uma pessoa que me acrescentou muito e especialmente naquela altura, com 17 anos, eu sempre fui uma pessoa... Eu sempre fui atenta, mas eu sinto que em vários aspectos eu era um bocado alienada, não questionava muito certas coisas e eu sinto que quando comecei a conhecê-lo e ainda mais quando comecei uma relação com ele sempre foi uma pessoa muito crítica e questionava tudo e problematizava tudo, no bom sentido da palavra. Eu sinto que ele me ensinou a pensar e numa altura em que as pessoas estão muito concentradas no seu próprio umbigo, na adolescência, em que se sente que os próprios problemas são a coisa mais importante que existe no mundo, que nada é tão importante como aquela dor, aquele desconforto, aquela ansiedade que estamos a sentir no momento. Então, ter conhecido uma pessoa como o meu namorado foi naquela altura, o meu ex-namorado, foi naquela altura, foi muito importante para o meu crescimento pessoal e é sem dúvida daquelas coisas que me faz não desejar que tivesse sido de outra forma, porque o facto de ele ter entrado na minha vida, eu tenho uma teoria
que eu acredito que toda a gente tem uma missão na vida de toda a gente, ou seja, quando alguém entra na vida de alguém não é por acaso, essa pessoa vai trazer lições, ensinamentos, permanecer na vida para sempre, quem sabe, mas não obrigatoriamente. Eu sinto que há pessoas que têm a sua missão na vida de outras e quando essa missão está cumprida desaparecem, não morrem, calma, mas as amizades dissipam-se ou as relações terminam e isso é uma coisa que eu só percebi 1 ou 2 anos depois do final desta relação. Então, sim, continuando o meu raciocínio, este podcast é muito propenso a eu ir por caminhos de terra enquanto devia continuar pela estrada principal e depois acabo por me perder um bocadinho. Mas pronto, eu como não sabia bem o que era nem o que queria ser, eu sentia que não era ainda a pessoa que eu queria, então que não poderia ser tudo o que ele desejava de mim, então eu comecei quase que a encarnar uma personagem. Não que eu dissesse coisas que não queria dizer ou que tivesse a fingir. Eu acho que não sei se vocês me estão a entender, não estou a conseguir explicar isto. Basicamente eu era eu, mas com muitos filtros, porque eu era tão apaixonada e deslumbrada por aquela pessoa que eu queria ser a rapariga mais perfeita que existia no planeta Terra. E eu acho que o problema obviamente foi esse, porque eu às vezes tinha vergonha de, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que andava desde sempre, para aí desde o meu 7º ano que eu sempre tirei muitas fotografias, eu andava sempre com uma máquina atrás a registar todos os momentos e mais alguns. Aliás, muitos dos meus amigos chateavam-se com isso, chateavam-se no sentido de estarem sempre a gozar comigo, a dizer, lá vem ela com a câmara, e isso acompanha-me até hoje. Claro que agora não tanto, porque não estou com tanta gente, então não há assim tantos momentos propícios a isso, mas eu sempre andei com uma câmara às costas e durante a minha secundária, então, isso aumentou de escala ainda mais. Não sei, comecei a interessar-me mais por isso. Mas eu, quando comecei a namorar com o meu ex-namorado, eu tinha receio que ele não gostasse disso, então eu pura e simplesmente nem sequer arriscava a tirar fotos ao pé dele, e isto quase que parece que isto era uma relação abusiva e que ele não me deixava. Não era nada disso, aliás, nunca sequer falámos sobre isso, porque eu pura e simplesmente não demonstrava esses interesses e essas coisas que eu gostava ao pé dele, com medo de parecer parva, parecer criança ou parecer estúpida, não sei, são aqueles pensamentos estúpidos de adolescente que eu tinha muito, porque eu queria ser perfeita, porque era muito insegura, porque ainda não me tinha descoberto, ainda estava naquela fase toda muito esquisita. Acho que o facto de eu não ter também crescido com o meu pai, eu já falei nisto num vídeo muito específico no meu canal, muito pessoal, em que eu falo sobre o facto de eu ter crescido sem pai por escolha dele. Ele basicamente abandonou a família, então eu sinto que essa ausência, embora não me tenha deixado muitas marcas, eu sempre cresci feliz e nunca senti imensa falta dele, fez com que eu crescesse com um certo desconforto em relacionar-me com pessoas do sexo masculino, e talvez também tenha sido por isso que eu nunca tenha tido um namorado até ser praticamente adulta, porque nunca me sentia à vontade para isso, porque tirando em contexto de amizades, o homem, o rapaz, era uma coisa que me incomodava um pouco, me afligia, não me sentia à vontade. Então esse meu primeiro contacto com, assim, mais físico com um homem, pronto, com um rapaz, era uma coisa muito nova para mim. Então nessa primeira relação, essa insegurança de estar perto, em contacto com um homem, talvez me castrasse um bocado, porque eu não queria fazer nada errado, era uma coisa muito nova, eu estava-me a descobrir naquele tipo de relacionamento, e
tinha medo de ser ridícula e de... Porque ele para mim era uma pessoa já tão evoluída. Ele primeiro era 2 anos mais velho que eu, que hoje em dia não é muito, mas naquela altura é uma diferença já um pouco considerável. Entre uma pessoa de 17 e uma pessoa de 19 há algumas diferenças quando se está assim nessa adolescência. Mas... e depois também pelo facto de ele ser tão crítico e ter opiniões tão fundamentadas e tão vincadas, era uma coisa que, para além de me deslumbrar, intimidava-me um bocadinho. Então eu tentava estar a par e encarnar quase a personagem que eu achava que ele queria que eu fosse, quando ele nunca exigiu nada disso de mim. Mas pronto, isto tudo para dizer que eu acho agora em retrospectiva que o facto de eu ser uma pessoa tão insegura naquela altura foi o que fez com que as coisas não funcionassem, porque basicamente era uma relação entre uma pessoa, ou seja, entre um rapaz já muito decidido, ou pelo menos aparentava, e entre mim, que era uma rapariga que ainda não sabia o que é que queria, o que é que era, e estava a tentar ser uma coisa em função de outra pessoa que não eu. E eu acho que isso acontece com muita gente em muitos tipos de relações diferentes, e eu acho que isso é a receita para o desastre e é um motivo pelo qual muitas relações não funcionam ou não são saudáveis, porque as pessoas ou vivem em função umas das outras ou tomam decisões que se calhar não gostariam de tomar só para agradar ao outro, e se calhar se tivessem uma conversa séria e adulta tudo se resolveria e conseguiriam, percebem, ter uma convivência mais saudável. E isso obviamente não aconteceu com o meu primeiro relacionamento por vários motivos. Primeiro era o meu primeiro relacionamento, e isso claro que tem um peso muito grande. Depois pela idade, pelo facto, pelo background, a questão toda de estar perto de rapazes e homens, que nunca foi uma cena que tirando os meus amigos próximos, que eu me sentisse muito confortável. E desculpem lá, preciso só de beber água, já tenho a boca seca. E entretanto perdi-me. Sim, estava a falar a questão da insegurança que destrói muitas relações. Isso era alguém que eu nunca tinha pensado até ter passado pelo final desse relacionamento, o meu primeiro relacionamento, que quando acabou, obviamente pareceu o fim do mundo. Foi das alturas mais difíceis da minha vida, não só porque eu era completamente apaixonada por aquela pessoa, obviamente, e o fim daquela relação e o quebrar daquele sonho parvo que eu tinha de estar com a mesma pessoa durante toda a minha vida mexeu muito comigo e destruiu-me muito, e certas palavras também que foram ditas assombraram-me durante muito tempo. E depois isso aliado ao ter coincidido com o fim da escola secundária, o início da universidade, todos os meus amigos a saírem do Algarve, virem para Lisboa e eu ser praticamente a única a ficar no Algarve. Foi uma mudança, foi uma altura de muitas mudanças muito bruscas na minha vida, para as quais eu não estava preparada, principalmente com o coração partido. Então passei muito mal. Passei por um período de depressão, embora nunca tenha sido realmente diagnosticado. Eu hoje consigo ver que os sintomas que eu tinha, os comportamentos que eu tinha, eram de uma pessoa que estava em depressão. Eu não queria levantar da cama, ao mesmo tempo que quando chegava à noite eu não me queria ir deitar porque não queria que o dia a seguir chegasse. Deitava-me a chorar, acordava a chorar. Foi difícil todo esse processo, mas foi, e hoje em retrospectiva eu consigo perceber que foi provavelmente das melhores coisas que me poderiam ter acontecido na vida. Claro que a dor que eu senti eu não quero sentir novamente, nem desejo a ninguém, mas eu sinto que com aquele período de dor, aquela dor tão angustiante, para além de eu ter descoberto ou redescoberto a minha paixão pela escrita, e foi a partir dessa altura que eu comecei a escrever o livro que tenho hoje, que é o Apesar de Ser Estranho, que é das coisas de que eu mais me orgulho de ter feito na vida. Para além de ter descoberto esse escape para a realidade, essa paixão imensa de escrever, eu descobri muito
talvez também através da escrita, porque a escrita nada mais é do que, pelo menos a forma que eu vejo, a escrita é uma forma que eu tenho de conversar comigo mesma, de me analisar interiormente, de pôr os meus pensamentos cá para fora e entendê-los, e isso foi muito importante nessa altura porque eu conheci-me, foi como se tivesse tido ali um ano de dates comigo própria para perceber realmente quem é que eu sou, o que é que eu queria ser, o que é que eu queria mudar, o que é que eu tinha de melhorar, e foi nessa altura, ao fim de mais ou menos 6, 7 meses de muito sofrimento, que eu aprendi a estar comigo mesma e de me valorizar enquanto pessoa e enquanto companhia de mim própria. E eu não sei se isto faz sentido para muita gente, mas eu aprendi a ver-me não só como eu, mas também como a minha companhia. Porque, sejamos sinceros, o nosso corpo vai nos acompanhar para sempre. Desde o primeiro dia em que nós nascemos até o último dia em que nós morremos, nós vamos estar sempre connosco, vamos ser a nossa companhia constantemente para sempre. E eu acho muito importante nós aprendermos a gostarmos de nós próprios, da nossa pessoa, da nossa personalidade, da forma como reagimos às coisas, como pensamos sobre o mundo e sobre tudo à nossa volta. Eu sempre fui uma pessoa que teve muita dificuldade em fazer coisas sozinha. Embora eu gostasse de passar tempo sozinha, eu sempre tive muita dificuldade em sair de casa para passear sozinha, por exemplo. Quando precisava de ir às compras, eu esperava sempre que alguém estivesse disponível para ir comigo, porque eu sinto que um pouco disso está a voltar por eu estar agora tão habituada a estar sempre acompanhada. Mas pronto, isso é outro assunto, logo se fala nisso. Mas eu, nessa altura em que fui obrigada a estar sozinha, porque não tinha mais ninguém para além da minha família, o meu namoro acabou, os meus amigos foram-se embora, eu estava literalmente mais sozinha, eu aprendi a valorizar-me e a ganhar a confiança que eu nunca tinha tido no passado, de perceber, não, calma, tu és fixe, tu consegues fazer isto, tu és boa a fazer isto, tu consegues sobreviver a ir passear à praia sozinha e gostas disso até, faz-te pensar na vida, faz-te ver a beleza do mundo, que era uma cena que eu nunca tinha tirado tempo para isso, porque nós, enquanto somos crianças e adolescentes, queremos estar com os nossos amigos a brincar, na galhofa, a fazer piadas, a tirar fotos, e acabamos por não ter muito esse tempo de introspeção, eu acho que é quando nós estamos, grande parte do nosso crescimento pessoal acontece quando estamos só connosco. Claro que a relação com os outros também tem um papel fundamental nisso, obviamente, indiscutivelmente, mas essa busca e essa pesquisa interior é fundamental para consolidar a nossa personalidade e os nossos valores morais e o tipo de pessoa que queremos ser no mundo. E eu percebi nessa altura que eu tenho tanto valor quando estou numa relação com uma pessoa que gosta de mim, quanto quando estou sozinha. Eu sou tão valiosa, entre aspas, sozinha como acompanhada, e foi difícil chegar até esse ponto, e eu sinto que essa fase em que eu encontrei essa paz interior, essa plenitude, foi das melhores alturas da minha vida. Foi pouco tempo antes de eu conhecer o Ricardo, e é engraçado porque eu durante 1 ano e tal estava com aquela dor, aquela mágoa da relação anterior ter acabado, ainda com alguma raiva da pessoa em questão e desesperada por encontrar outra pessoa que me amasse para eu poder amar também, para talvez mascarar aquele ressentimento todo. E enquanto eu tive esse mindset, eu não consegui encontrar ninguém, não consegui interessar-me por ninguém ou que ninguém se interessasse por mim, porque eu precisava de me curar. E só quando eu me curei, quando eu finalmente desisti de procurar alguém, é que essa pessoa encontrou, e essa pessoa é o Ricardo, e estamos juntos há quase 5 anos, e é das relações mais bonitas que eu já experienciei, se bem que é apenas a minha segunda relação, mas é das, modéstia à parte, das relações
mais bonitas e mais saudáveis que eu já vi e presenciei na minha vida, e eu orgulho-me tanto de ter conseguido construir isso. Eu acho que isso só foi possível por eu ter passado por aquele período negro que depois se transformou num período de autoconhecimento que me tornou uma pessoa mais amiga de mim própria e que se dá o valor. E eu aprendi que não poderia voltar a cometer o mesmo erro e que se alguém se apaixonasse por mim tinha de me aceitar como eu era, que eu não voltaria a encarnar novamente uma personagem. E, quer dizer, eu não gosto muito de chamar aquilo uma personagem, mas basicamente eu percebi que não queria voltar a filtrar-me da forma que eu me filtrei no meu primeiro namoro. Eu era 60% de mim, ou menos até. E eu sinto que agora com o Ricardo eu sou, não digo 100 porque ninguém é 100 para as outras pessoas, mas talvez 98% de mim o Ricardo conhece. 98% do que eu sou eu consigo ser com ele, perto dele. E isso sempre foi aquela coisa que eu mais sonhei e almejei durante toda a minha vida, e agora tenho e percebo o valor disso. E foi por essa relação falhada ter acontecido que eu consegui chegar a isso. E talvez conseguisse ter chegado a isso de outra forma, mas foi como aconteceu para mim, e eu sinto que o ser humano só consegue muitas vezes aprender as coisas com terapia de choque. Já com o veganismo comigo foi assim, eu só consegui realmente deixar de comer carne quando vi as imagens horríveis dos animais a serem torturados e violentados, e aquilo me chocou de tal maneira que eu me tornei incapaz de voltar a comer aquelas coisas. E com esta questão de me valorizar, de deixar de ser tão insegura, também teve de ser assim. Eu tive de perceber que a minha insegurança tinha levado a uma das maiores dores que eu já senti, e que eu não queria voltar a repetir isso. E que para isso acontecer, ou para isso não voltar a acontecer, haviam coisas em mim que eu tinha que tirar tempo para resolver e para evoluir e melhorar. E esse processo fez com que eu saiba que hoje em dia eu não permito que ninguém me faça sentir isso. Se bem que na minha primeira relação, o meu primeiro namorado nunca me tenha exigido tal coisa. Foi uma coisa que eu própria construí na minha cabeça. Ele sempre foi uma pessoa incrível e não tenho mesmo razões de queixa nenhuma. Era só eu que ainda tinha muitas coisas por descobrir, e isso afetou as coisas, mas ainda bem que aconteceu, e eu hoje agradeço muito por esse processo todo, por mais que essa pessoa vá sempre estar no meu coração. E há pessoas que não conseguem muito bem aceitar isto ou perceber, mas como as coisas não acabaram mal, e eu hoje percebo isso, nós éramos pouco mais que crianças, portanto eu já percebi que nada foi com maldade e não dava para ter sido de outra forma. Eu sinto que essa pessoa, o meu primeiro namorado, eu de certa forma vou sempre gostar dele, não de uma forma romântica, não que eu esteja obviamente apaixonada por ele de todo, mas ele vai ter sempre um canto especial no meu coração. Eu sei que ele nunca me irá ser indiferente, não por uma questão romântica da coisa, mas porque ele foi um marco muito importante e muito decisivo na minha vida, e eu não tenho qualquer problema de estar a partilhar isto, mesmo que ele eventualmente esteja a ouvir. Olá, porque é verdade, e eu sinto que não se devem apagar as pessoas da nossa vida só porque as coisas não correram bem. Por mais que possa não haver uma relação depois desses acontecimentos, que de facto é o que acontece pelo menos comigo, não voltei a falar com ele, pelo menos pessoalmente não voltámos a estar juntos, mas ele vai ser sempre, sempre, sempre parte da minha história e da minha vida, e foi um ponto de inversão de marcha praticamente, mudou muito o rumo da minha personalidade. E eu hoje em dia, por causa disso, não me permito criar uma personagem novamente, nem que outra pessoa me exija isso ou me faça sentir essa obrigação, percebem? Porque eu sei que não é esse o caminho, ainda para mais, eu agora então tenho os dois
exemplos opostos. Eu tive esta primeira relação que correu mal porque eu não estava a ser eu a 100% e agora tenho uma relação super feliz que mesmo que acabe algum dia, espero que não, mas mesmo que algum dia tenha um fim, eu sei que durante esta relação eu fui mega feliz e as coisas correram bem porque tanto eu como o Ricardo somos 100% ou quase o que realmente somos, dizemos o que queremos dizer, partilhamos as nossas opiniões, mesmo que possamos discordar em algumas coisas, somos nós inteiramente, sem filtros, e eu acho que isso é a coisa mais importante para que as relações funcionem, que não haja conflitos, não haja desconfianças, para que as pessoas não tenham que se esforçar para serem melhores, entre aspas. Eu falei-vos da altura em que passei pela depressão e que foi muito, muito difícil. Eu cheguei a ter pensamentos de querer acabar com tudo, e é daquelas coisas que eu não desejo ninguém passar. E hoje em dia é engraçado porque ao mesmo tempo parece que foi há séculos que eu era uma pessoa tão diferente que quase não me consigo reconhecer, nem me pôr na pele daquela Bárbara que estava destroçada por tudo e mais alguma coisa. Ao mesmo tempo é uma coisa da qual eu me lembro muito e pela qual eu me esforço muito para não voltar a acontecer, para me cultivar, para cultivar a minha relação comigo própria, porque tal como eu ia dizer ainda agora, pelo facto de eu estar nesta relação maravilhosa há praticamente 5 anos com o Ricardo, eu sinto que uma parte daquela Bárbara que aprendeu a fazer tudo sozinha e a gostar de ir a sítios sozinha, sinto que uma parte dessa Bárbara se está a desvanecer um pouco outra vez pelo simples facto de eu amar tanto o Ricardo que eu querer estar sempre com ele. Mas é uma coisa que felizmente eu tenho essa consciência e volta e meia tento esforçar-me para ir às compras sozinha, dar uma volta sozinha para sentir que não estou a cair no erro de depender a 100% da presença de outra pessoa e voltar a lembrar-me que não, Bárbara, tu és a tua companhia para o resto da tua vida, aprende a gostar de estar contigo própria. Mas sim, essa altura negra, que é como eu costumo chamar-lhe, foi das coisas mais difíceis pelas quais, aliás, foi a altura mais difícil que eu já passei, mais triste, mais depressiva, mais tudo de mal, mas ao mesmo tempo foi o acontecimento que mais me fez crescer, que mais me fez aprender, que mais me fez conhecer a mim própria e no final de tudo, mesmo que eu não tivesse conseguido entender o porquê do fim do meu primeiro relacionamento, por mais que eu não tivesse conhecido o Ricardo e não tivesse a relação e a vida maravilhosa que tenho hoje, em último caso, no pior dos cenários, eu conseguiria sempre perceber que pelo menos se eu passei por aquilo, se consegui ultrapassar aquilo, uma vez consigo ultrapassar 2 ou 3, por mais difícil que seja, por mais que quando nós estamos embebidos naquela tristeza e naquela dor, que não vejamos fim à vista, é como se vivêssemos quase como se estivéssemos naquelas casas de banho, quase como se estivéssemos naquelas casas de banho portáteis dos festivais, estão a ver, que são super pequeninas, super horríveis, mal cheirosas, em que uma pessoa entra lá e já quer sair e parece que todo o segundo em que lá estamos dentro é uma eternidade. Isto se calhar é uma comparação bué da estúpida, mas foi a primeira coisa que me veio à cabeça e eu acho que a tristeza, a dor e a depressão é mais ou menos isso, é sentirmos dentro de um cubículo apertado, trancado, em que não nos conseguimos mexer, que não conseguimos ver o horizonte nem o que está lá fora, mas eventualmente há de chegar alguém com a chave para abrir essa casa de banho trancada e vai tudo ficar melhor. Por mais clichê que possa parecer, o tempo ajuda muito. Eu não digo que o tempo cure, mas o tempo distancia um pouco. E por mais que essas dores muitas das vezes doam para sempre, ficam mais doces e mais
mais no fundo da vossa consciência e não tanto no centro do vosso dia-a-dia. Eu acho que é muito importante perceber isso e ter isso em mente. Eu sei que se vocês estão a passar por uma situação assim, principalmente se for a primeira vez que vocês estão a passar por uma situação assim, que possa ser aflitivo, que possam estar em pânico, porque eu senti-me assim, eu pensei que nunca mais voltaria a ser feliz outra vez. Mas passa, acreditem que passa, e quando vocês aprenderem a voltar a ver as coisas bonitas que há no mundo novamente, quando vocês voltarem a gostar de vocês, a perceber que vocês são capazes de fazer as coisas, vai ser um alívio e vocês vão perceber que há vida depois das coisas más e que as coisas más existem para fazer com que nós valorizemos as coisas boas que nos aconteçam, porque quando as coisas boas são a rotina, passam despercebidas, e quando vos acontecem coisas traumáticas ou dolorosas, vocês dão um valor tão grande às pequeninas coisas boas que vos acontecem no dia-a-dia, que isso muda a vossa vida, a vossa percepção do mundo. Pelo menos foi o que aconteceu comigo e é das coisas que eu mais agradeço por me ter acontecido naquela altura. Por mais que tenha parecido tudo muito brusco, eu sinto que foi a altura perfeita para ter acontecido. Que eu já não era uma criança, para não ter mecanismos para lidar com as coisas, nem era adulta e não tive a minha vida em stand-by por causa disso, porque estava naquela correria de ter de ir para a faculdade e ter que fazer os trabalhos e não sei o quê. Isso ajudou muito a ultrapassar e foi a altura perfeita para eu crescer naquela altura e me ter tornado esta Bárbara que eu sou hoje, que obviamente ainda tem muito para evoluir e para crescer ao longo do tempo, mas estou mais perto do que quero ser, embora não saiba bem o que isso é, que pessoa é que eu quero alcançar, mas pronto, basicamente era isto que eu queria falar. Eu já queria ter falado sobre este assunto assim há mais tempo, mas nunca senti que tinha espaço para isso, especialmente no canal do YouTube. Ninguém praticamente no YouTube assista um vídeo de 40 minutos ou meia hora, então eu senti que falar sobre isto com guião, ou falar sobre isto ou falar disto muito rapidamente no vídeo de 10 minutos ou 15 não resultaria ou não seria digno o suficiente para algo tão querido para mim. Portanto, eu espero que vocês tenham gostado desta conversa, que se tenham relacionado de alguma forma ou que vos tenha ajudado, não sei, a ultrapassar algo que vocês estejam a passar ou simplesmente que vos tenha feito companhia. Já fico contente com isso. Deixem nos comentários aqui, ou no YouTube, ou no SoundCloud, deixem os comentários que tiverem que deixar, as vossas experiências, as vossas opiniões, e é isso. Uma coisa, o podcast a partir de agora também vai estar disponível no iTunes, portanto muitas pessoas me pediram para eu colocar o podcast na biblioteca de podcasts do iTunes. Eu já fiz isso, portanto vou deixar os links todos cá em baixo na descrição, se vocês estão a ver isto no YouTube, para que possam ver na plataforma que mais gostarem. E é isto, partilhem com pessoas que achem que possam estar a precisar de ouvir esta conversa, estas palavras, ou que acham que possam gostar dos outros episódios. Significa muito para mim ver este projeto a crescer. Eu gostaria que ele crescesse um bocadinho mais rápido, obviamente, mas muito obrigada por estarem desse lado e por estarem a apoiar e dar sempre um feedback tão positivo a este podcast. Portanto, este episódio foi um pouco maior do que os outros, mas pronto, também não é preocupante. Espero muito que tenham gostado e vamos embora agora, deixar de engonhar. Vemo-nos para a semana. Um grande beijinho. Tchau!